Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Gisele Alexandre. E eu sou Bia Monteiro e você está ouvindo o Manda Notícias. Um podcast que leva informação de qualidade e promove a cultura periférica na Zona Sul de São Paulo. E esse é o Manda Notícias. Gi, que episódio gostoso eu acho que vai ser esse. Eu acho não, acho que eu tenho certeza. Eu tenho certeza que vai também. ser delicioso. Hoje o nosso tema é... Eu já tô sentindo assim uma sensibilidade já ao tocar nesse assunto, ao fazer a pesquisa sobre essas mulheres incríveis que a gente trouxe aqui hoje, convidadas especialíssimas, que estavam na nossa lista, há muitíssimo Eu acho que desde a primeira tempo. lista. Desde a Bia, primeira desde lista. a primeira lista. Desde olha que a nossa lista já... a nossa lista já andou bastante, mais de um ano que a gente tá... Que essa lista não para de crescer. Exato. Mas elas sempre estiveram, assim... Quero elas. E chegou esse momento. Chegou esse momento e eu acho que é mais especial por elas virem juntas, né, Gi? Sim. Muito legal. E a gente tinha a ideia de outras duplas, né? Pra ambas. Porque normalmente a gente já pensa no episódio com uma dupla que a gente, né, dá um match perfeito ali. Mas essas duas não foi assim. Mas eu tenho certeza que vai ser o melhor match de todos. Com certeza, gente. Escritoras, poetas premiadíssimas, muito bem-vindas, Luz Ribeiro e Tawane Teodoro. Obrigada, gente. Muito obrigada por toparem estar com a gente hoje. É muito especial, de verdade, pro Manda Notícias, como equipe, como público, ter vocês aqui. Tá bom? Muito obrigada. Já começamos, né? Você viu? Já encheram nossa bola. Eu e a Luz tava assim... Tudo isso mesmo são. Gente, eu tô me sentindo até bonita. Sim. Mais ainda do que eu já me sinto ao lado dessas mulheres incríveis e maravilhosas. Muito E fora obrigada. das câmeras a gente já é um match, né? Já. A Tawane é minha então. filha, a gente Isso. combina a roupa assim, Surpresa. Então, é isso. Vamos falar sobre esses graus de parentesco aí depois, tá? Que é um negócio que a gente tem que resolver. Mas tudo bem. Gente, a gente sempre começa perguntando como que vocês chegam na Zona Sul de São Paulo. Se vocês já são daqui, já nasceram aqui, ou se nasceram em outro lugar e vieram pra cá. E depois, como vocês se conectam culturalmente com esse território. Quem quer começar? Então, eu sou nascida e criada aqui na Zona Sul, né? Então, eu hoje moro ali pertinho da Fábrica de Cultura do Capão Redondo. E aí, quando eu me mudo pra ali, a fábrica ainda não existia. Só que antes, eu morava a 10 minutos dali. Então, também nascida e criada por aqui. E eu me conecto culturalmente depois da fábrica. Assim, acho que foi um start, assim, a partir do momento que ela começa a existir. A minha mãe foi uma das pessoas que pegou a fila ali para ser as pessoas que iam, né, entrar nos primeiros cursos ali. A minha mãe já ficou na fila para colocar eu e minha irmã lá dentro. Então, eu já fiz muitos cursos dentro da fábrica, desde de teatro, a percussão, a curso de DJ. Eu já fiz muitas coisas lá dentro. Que da hora. E aí, eu tava, né, um dia lá no meu curso, tal, tranquila. Aí, de repente, falaram assim, pô, vai ter um evento aqui hoje, todos os cursos vão descer pra assistir e tal. Aí eu tava meio tipo, meu curso, mexendo no meu curso, como assim, cara? Na minha grade? Mexendo na minha grade. Aí descemos. E aí o Islã do 13 tava fazendo o Islã lá na fábrica. E aí uma das pessoas que chegam lá pra recitar é quem? Luz Ribeiro. Aí, por isso que eu tô falando, gente. O match é perfeito, eu falo. Tá sem querer, a gente faz coisas. E aí, eu fiquei... E assim, eu nunca tinha presenciado sarau, Islã, nunca tinha tido contato. E aí, eu fiquei encantada com a Luz. Eu falei, como que pode alguém conseguir passar, tipo, essa mensagem de uma forma tão... que toca tantas pessoas, assim, sabe? E aí, eu fiquei chocada, assim. E aí, a gente assistiu ali e tal, mas não foi uma coisa que depois eu fui, tipo, nossa, quero fazer isso, vou procurar. Porque achei incrível, mas sabe quando você acha algo incrível a ponto de, tipo assim, não vou conseguir fazer isso? Então, achei incrível e aí, passou. E aí, eu acho que foi mais ou menos... Acho que depois de um ano, eu entrei no cursinho, que foi o Cursinho Popular Carolina de Jesus, que é da Sul também. E aí, lá dentro, que também é um movimento social, acontecia muitos saraus, né? E aí, os professores também incentivavam muito a escrita, a leitura. E aí, como lição de casa, passaram a fazer uma poesia. E aí, foi a partir daí que eu entro nesse mundo e... Que você encontra esse talento. Olha, muito obrigada. Foi mais ou menos isso. Que legal. Isso foi em 2016, só confirmando. Isso foi 2016. Caraca, tem um do cursinho foi 2016. Faz um tempinho. Faz um tempinho. Faz um tempinho. Depende da referência, né? Exato. Né, Luz? Tem essa.
Aí, tá vendo? Já segurei o choro umas 2 vezes. E não tem 10 minutos que a gente tá conversando. Isso vai ser um problema. Mas é isso, eu sou Lúcia Ribeiro, eu sou nascida e criada na Zona Sul. Falar de territorialidade sempre também é um lugar que mexe muito com as emoções, porque eu sinto que a minha palavra ela é forjada dentro desse espaço, sabe? Então, eu nasci ali no Jardim Souza, perto do Guarapiranga. Atualmente moro no Capão. E acho que o meu primeiro envolvimento cultural, ele começa na Casa de Cultura de Piraporinha, fazendo aula de lamba aeróbica às quintas-feiras à tarde. Lamba aeróbica. É lamba aeróbica. Dá um Google pesquisar, que vocês vão saber o que é. Galera TikToker. A lamba aeróbica Conheça andou. suas origens. Lamba aeróbica andou pra que vocês pudessem correr, entendeu? Então, assim, respeita, sabe? É o Tchan, Companhia do Pagode. Porra. Gera Samba, Débora Brasil. É disso que estamos falando. Exatamente. E nesse formato de poesia... Fica séria de novo, né? Nesse formato de poesia, eu chego em 2012 através do Sarau da Cooperifa, né? Então, quando eu chego no Sarau da Cooperifa, também em Zona Sul, que eu entendo e me nomeio enquanto poeta, assim. É ali, ouvindo Jennifer Nascimento, que é a minha poeta amuleto, que não tem um lugar que eu vá e não fale esse nome, porque realmente é quando eu ouço a Jennifer que eu entendo que a poesia realmente está para mim. Então, quando eu ouço Novos Dias, do poeta Sérgio Vaz, eu percebo uma outra mobilidade e possibilidade de palavra. E aí, quando eu vou no Slam da Guilhermina, que eu entendo também uma outra possível conjuntura para a palavra. Então, eu acho que são todas essas mobilidades e andanças, movimentações, que vai fazendo com que eu chegue nesse formato de poesia, assim. Então, do mesmo jeito que a Tawane fala de mim, eu também busco sempre trazer o nome da Tawane do lado do nome da Jéssica Campos, porque eu acho que são essas duas figuras que vão me colocando num outro lugar, assim, de ser possível numa outra camada, né? Então, se eu chego no Sarau da Cooperifa e falo, e eu percebo que é possível falar e ser ouvida, quando eu ouço a Tawane falar de mim, quando eu ouço a Jéssica falar de mim, eu percebo que é possível ser ouvida e é possível ser referência de alguém. Então, eu lembro de mandar uma mensagem muito emocionada pra Tawane quando eu vejo ela falando do meu nome. Ah, porque eu comecei a fazer as coisas por causa da luz. E aí, isso me move num lugar muito importante, assim, porque eu acho que a Tawane é um dos nomes mais importantes de poesia da Zona Sul, de poesia de São Paulo, que está Brasil, sabe? Então, se esse nome se referencia no meu, para construir o próprio nome, não tem como eu também não me referenciar na Tawane, né? Pra, tipo, eu tenho que fazer as coisas com muitas... Foi, brigadão. Aqui foi. Eu tenho que fazer as coisas com muita responsabilidade, sabe? Tem nomes como o da Tawane Teodoro sendo forjado a partir do meu, assim. Então, é uma honra estar aqui hoje para discutir poesia e territorialidade, que é uma coisa muito importante para mim, do lado dessa mulher maravilhosa. Ai, eu te amo tanto, sabe? Gente, eu me arrepiei todinha. Olha, gente. Nossa, o que a Luz traz é muito isso mesmo, né? Eu acho que a gente tá num momento histórico em que a gente consegue... em que a nova geração, né? A geração que veio depois da gente é quem nos dá força pra gente... E inspira o nosso trabalho, É né? uma troca, né? Eu vivo muito nesse lugar, assim, toda vez que eu ouço alguém falando, a gente teve num evento que uma das jovens do Capão falou que fiz jornalismo porque agi. Eu falava, caralho, gente, é isso, né? Eu acho que a gente se sente mais forte ainda quando a gente vê que nomes super importantes tem esse norte a partir do lugar onde a gente vive, né? E pra mim, assim, vocês são referências também como mulheres pretas, como poetas, como artistas múltiplas que são, então estão fazendo várias coisas. E eu tenho histórias, porque eu gosto quando eu tenho histórias, né? A gente tem muitas histórias. Por incrível que pareça, vocês são nomes muito citados pra gente. A gente é muito, muito fã mesmo do trabalho. Eu queria fazer uma pergunta pra Tawane primeiro. Pode fazer. Quando você deu a sua primeira entrevista, você lembra? Nossa, faz um tempo. Resgata aí. Vamos ver. E que história que você vai contar depois disso? Não, eu quero saber Depende. se você... Porque pode ser que eu esteja errada, então primeiro eu preciso fazer a apuração. Primeiro. Que agora eu fiquei curiosa. Em 2018, eu fiz uma reportagem sobre o Sarau.
do Capão. Sim! Sou eu! Mulher, sim! E foi, sim, uma das primeiras entrevistas que eu lembro de falar com a Jéssica, inclusive, tipo assim, amiga, o que eu faço da minha vida? Tipo assim, a gente vai fazer entrevista agora, como que a gente faz, o que eu falo, tal. E ela, tipo, e a Jéssica é bem tranquila nela. Amiga, fica de boa. É uma das minhas primeiras também, vai dar certo. Fica de boa. E eu, tá bom. Pensa. E eu lembro que eu senti vocês assim, né? Porque hoje vocês são do palco, do microfone, mas eu senti que naquele lugar. E pra mim é muito especial fazer parte um pouco da história de vocês desse início. Porque foi uma matéria que eu fiz pra Agência Mural. Acho que foi a primeira matéria que eu fiz como muralista da Agência Mural, que também foi uma escola pra mim no jornalismo periférico, né? Que ela saiu na Folha depois. Então eu falava sobre o movimento da juventude do Capão Redondo como um movimento de resistência, dando continuidade ao movimento, né, de Sérgio Vaz, de Binho. Então eu falei sobre o movimento artístico e poético e de resistência dessa nova juventude. E a juventude está aqui agora. Cara, que incrível. E essa matéria compõe lindamente o nosso clipping, deixa ele maravilhoso. Entendeu? Pô, que da hora. Foi muito especial. Não sei se você lembrava. Não lembrava. É porque isso também era impresso, era escrito, né? Então você não via a pessoa, você não sabia quem era o repórter. Tem essa também. Sim. Porque eu sempre falo pra Bia, assim, pra quem trabalha comigo, você não precisa ser conhecido, você precisa conhecer as pessoas. E eu, graças a Deus, nesse meu caminho, eu conheço muitas pessoas, mas não necessariamente as pessoas me conhecem. E tem várias histórias dessa, né? Lembra que eu te entrevistei ele? Nossa, era você! Várias. Então, assim, eu tô nesse momento, nesse lugar, hoje, uma mulher de 40 anos, com quase 20 de carreira, me colocando à frente das câmeras, mas nem sempre foi assim. O lance de dar protagonismo sempre foi a minha, assim. E tô muito feliz que você... eu tô muito feliz. Depois de 2018, só via Tawane Teodoro e Jéssica Campos por aí. Em todo lugar. Falei, caralho! Então, assim, e eu fui no sarau, eu acompanhava. Então, assim, tava lá de butuca, sabe? Ouvindo. E isso é importante também pra quem quer fazer jornalismo na quebrada, né? Tem que participar do movimento. Você precisa conhecer, você precisa saber o que e não só do jornalismo, sabe? A gente conversa muito sobre isso, assim, tipo, eu principalmente que sou cria do Islã, né? Então eu começo no cursinho e aí logo depois de participar desse sarau eu já vou pro mundo dos Islãs e não saio mais deles, assim. Então eu fiquei alguns anos batalhando, assim, direto, né? E aí, a gente fala muito isso dentro do movimento também. É importante você pegar o microfone, falar sua poesia, né? Compartilhar ela com o público. Mas mais importante ainda é o que você faz depois disso. Depois que você recita ou antes de você recitar, você tá fazendo o quê? Você tá escutando? Você tá acompanhando? Então, a gente fala muito sobre isso, dessa importância. Porque se você vai só pra falar, por que você tá indo? Entende? Então, tem que ter essa via de mão dupla, senão as coisas não andam. Com certeza. Então você já sabe que eu te acompanho há muitos anos, desde quando a gente fez essa entrevista. E eu queria te contar isso aqui, porque eu sou dessa. E a Luz também tem história, né? A Luz, de repente... Eu não sei se acontece... A gente contou essa história da Elô? Da Elô? Então, eu ia fazer até esse gancho, porque você falou desse lance da escuta, tudo, e a Elô, no episódio dela, falou sobre isso. Elô Ribeiro. Um beijo. Beijo, Elô. Beijo. Ela falou sobre isso do sarau como um todo ser um lugar de escuta e fala, não somente de fala, porque tem gente que quer lá desabafar e deixar a energia lá para os outros lidar com isso e não lidar com a energia das pessoas também. E fazendo esse gancho com o Elô Ribeiro, conte. Então, aí, acho que a gente já contou essa história aqui, não me lembro. Não me lembro. Mas eu conheço a Elô desde 2000 e bolinha, acho que 2001, mais ou menos, né? A gente trabalhou juntas. Ai, meu, isso eu não sei se eu gosto, mas enfim. Também não tenho muita opinião. A Bia tava nascendo eu tinha 3 anos. Então. Você tinha quanto? 3. Tá vendo, gente? Isso é... E aí, eu e a Elô já tava na pegada de trabalhar, já tava lá na CLT, né? E a gente se conhece nesse trabalho, depois a gente se perdeu e a gente foi retomar a amizade, porque a gente tava num grupo de WhatsApp desses ex-companheiros de trabalho, todos bolsonaristas, e aí eu comecei, né? Não, gente, por favor, tentando conscientizar a galera. Não deu certo, me escorraçaram. E aí eu saí do grupo e a Elô falou... essa menina aí é interessante. Saiu do grupo, vou falar oi. E aí a gente retomou a amizade, né? E é minha grande amiga hoje. Todo rolê é nós juntos. E como que você descobriu? Ela veio atrás de mim. Ela me mandou um direct. Porque como você descobriu que elas eram irmãs? Sim, então.
Elô. Entreguei a história Entregou. aqui. Nada, entreguei o final. Caguei. entregou o Desculpa, final. spoiler, Miller, é corta. foda. Corta e voltamos. Bora aí. Eu tava conversando com ela sobre essa lista que a gente tem imensa, que não para de crescer e tal. Ela falou assim, e a Luz Ribeiro? Aí eu falei, não, a Luz tá lá. Ela falou, então, é minha irmã. Eu, tá bom, tipo... A minha irmã, beleza. Não, Minha tipo, irmã, amiga. Eu tenho uma amiga que é irmã. A gente achou que era nesse sentido por muito tempo. E aí eu não sei em que momento, não lembro quando, Luz, que a gente se conheceu pessoalmente. Foi quando a gente se conheceu pessoalmente, que aí eu me... na casa da sua mãe, Então, aí... Olha, gente, é que eu tô em cada rolê aleatório. Eu tava aqui gravando. Aí acho que o Catatal, né, falou, Gi, tá tendo uma gravação na casa da mãe de Elô, do Mãe de Quebrada. Vem pra cá. Eu falei, opa! O Michael tava aqui. E depois ia pra lá. Ou era o Catatal, não lembro. O Catatal chamou, mas o Michael tava aqui. Era o Catatal que tava aqui e o Michael tava lá. E aí, não, Gi, depois a gente vai, né? Aí o Catatal, não, Gi, eu passo na sua casa com você e a gente vai. Eu falei, amigo, vamos então, né? Beleza. E saímos daqui e fomos pra lá. Quando a gente chega lá, a Luz tá lá pra casa. Aí eu falei, Ué. Então, Caramba, que amigas. na casa da mãe dele, né? mas peraí, gente. Irmã desse jeito? Aí eu descubro que é irmã, entendeu? Eu penso a gravação rolando na sua cara, tipo... E ela chegou contando pra gente, gente, ela é irmã de sangue. Eu nunca parei pra olhar o sobrenome, que burra! Sabe assim, tipo, mano, elas são irmãs. Eu tava até mesmo. contando nos bastidores que é a mesma reação de quando a gente descobre que o Caetano é irmão da Maria Bethânia. Tipo, em algum momento da vida. E aí foi isso. Aí eu falei, entendi agora, porque ela falou que tem que entrevistar a Luz, minha irmã, mas eu, tipo, deve ter várias irmãs dela lá na lista, né? Não, era irmã. E aí foi assim, e aí eu vi a Luz lá. Nossa, gente, eu gravei junto com a Luz e tal. Mãe de Quebrada. Eu tenho uma pontinha lá, depois você assiste lá, você vai ver. Você vai me ver assim de relance. E aí foi isso, assim. Aí eu falei, tem que entrevistar a Luz. E aí no dia seguinte, olha que louco, eu tinha uma reunião na ação educativa, se eu não me engano, acho que foi, no centro, perto da Consolação. Aí eu paro o carro no farol, quando eu olho do lado, tem uma poesia da Luz gigante no prédio. Nossa, sim. Mãe Pena, Consolação com a Sergipe. Né? Aí eu falei, caralho, a Luz tá me perseguindo. Equipe, tem que chamar a Luz. Foi. Aí de repente você olha no retrovisor. E aí foi nesse lugar, assim, porque eu já acompanhava a Luz, já conhecia o trabalho da Luz e da Mel, fã e tal. E aí não sabia que tinha essa relação de irmandade real, né? Real, assim. E aí depois que aconteceu isso, várias coisas me chamaram pra luz, assim. Foi. Olha, gente, várias coisas me chamaram pra luz, né? Não. Deixa um pouco. Luz. Pra essa luz aqui. Várias coisas, sabe? Aí eu vi você na TV, aí eu vi você... Eu falei, caralho. E aí eu falava, gente, a Luz. Eu não termino essa temporada sem a Luz Ribeiro. E a Luz tá aqui. Convoquem a Luz imediatamente. Vamos lá na casa da Luz buscar ela, por favor. Pra dar uma entrevista. Que não tá longe, né? E aí a gente se encontrou. Podia. E a gente se encontrou no lançamento de Mães de Quebrada. Eu falei, Luz, e aí? Aí ela, mas eu não podia na data. E aí depois não me mandaram mais mensagem, porque a gente trocou de produção. E aí eu falei, gente, a Luz... Dia 21. Hoje é dia 21? Dia 20. Dia 20, talvez a Luz tenha agenda no dia 20. E aí rolou. Na verdade, gente, ela trocou a data pra poder vir comigo. Lógico. Com certeza. Com certeza. Na verdade, Eu super acredito que sim. Luz, e aí você falou que começou, teve esse contato, assim, a Tawane falou do contato dela em 2016. O seu, pela minha pesquisa, foi em 2012. É isso que você começou a frequentar o Sarau da Cooperifa. Mas e antes? Você já tinha... Como era a sua relação com a literatura, com a poesia? Já era uma coisa que você sentia vontade de se expressar através da escrita ou não? Nunca foi uma possibilidade? Das memórias que eu tenho enquanto gente, assim, eu sempre quis ser artista. Não sabia nomear exatamente como. Mas eu lembro que eu já quis ser bailarina do Faustão. Eu já quis ser aquela mulher que gira a bolinha no Silvio Santos. No sorteio da Mega Sena. Sim. Eu já quis ser cantora. Eu já quis ser muita coisa. E dentro disso tudo, eu fui alfabetizada muito cedo. Porque eu sou irmã temporão de Heloísa, né? Então, assim, é uma distância muito grande. Então, Heloísa estava fazendo outras coisas e eu fui pra escola. Porque não tinha o que fazer muito. Então, minha mãe falou...
podia mandar pra rua, né? Ficar na rua brincando com as crianças, jogando bola. Ia ser maravilhoso, mas ela me botou na escola cedo. Então, com 5 anos, eu já era alfabetizada. E a minha irmã era uma adolescente, jovem, que andava muito com aqueles cadernos de 10 matérias, escrevendo. Então, eu lembro de ver muito a minha irmã escrevendo, assim. E aí, esse lugar do irmão mais novo que copia o irmão mais velho, né? Então, eu via a minha irmã escrevendo e comecei a escrever também. A minha mãe tem muita dificuldade com escrita, mas eu lembro da minha mãe narrar os dias da nossa casa cantando, assim. É uma memória muito latente. Domingo, minha mãe fazendo almoço e criando composições. Então, não tinha como eu não ser, primeiramente, atravessada pela palavra. Então, eu gosto muito de dançar. Acho que desenrolo bem no espacinho. Eu gosto muito. Eu gosto muito de cantar. Inclusive, vem aí, hein? Em breve. Vamos falar em breve. Muito em breve. Mas a palavra, eu acho que é um mecanismo muito fácil, sabe? Papel e caneta, você tem isso em qualquer lugar. Então, eu sempre escrevi. Demorei muito para nomear isso enquanto poesia. Eu acho que é realmente só depois que eu chego no sarau, em 2012, que eu entendo que posso ser poeta e nomeio meus escritos enquanto poesia. Mas o meu melhor amigo, que também é comum nosso, o Jonathan, eu lembro muito dele falando que eu já escrevia de forma poética. Eu lembro de eu mandar carta de aniversário para ele e falar, mas isso aqui é muito poético, isso é muito bonito que você faz. Mas eu acho que é isso, então, que eu acredito que seja, né, um lugar de pesquisa dentro desse podcast, falar da territorialidade. Então, quando você vai colocando esses marcadores no nome, então essa Luciana, periférica, preta, é difícil você colar isso que você está fazendo com poesia. Nossa, então você demora muito tempo para se identificar enquanto poeta e validar isso enquanto poesia. Então por isso que eu acho o sarau e os slams uma tecnologia de sobrevivência descoberta, assim. É só depois que você chega nesses lugares que você consegue nomear, em alguns lugares, né, se autorrenomear. Então eu deixo de ser Luciana para ser Luz Ribeiro, no sentido de me fazer ser ouvida, de me fazer ser ampliada. E eu acho que é isso, assim. Você vai no sarau, foi a primeira vez, mano, eu tinha tipo 22 anos, foi a primeira vez que as pessoas fizeram silêncio para me ouvir. Isso é surreal, um bagulho absurdo, você levar 22 anos da sua vida para ser ouvida, sabe? E aí, não só ouvida, eu não gosto muito dessa palavra validação, mas foi isso que aconteceu. Porque depois que eu falei, ninguém sabia quem eu era até aquele momento. E ainda assim, a generosidade foi tanta quanto do Sérgio, que é quem organizava. Então, o mesmo silêncio que fizeram para ouvir o Sérgio Vaz, foi o silêncio que foi feito para me ouvir. E do mesmo jeito que bateram palma para o Sérgio Vaz, bateram palma para uma até então desconhecida, assim. Então, o sarau, ele não só me auxilia a organizar o pensamento e a ideia, e me coloca enquanto ser político pensante, da mesma maneira que é no sarau que eu forjo a autoestima. É ali naquele lugar que eu me descubro enquanto uma mulher bonita, é ali naquele lugar que eu me descubro enquanto uma mulher inteligente, é ali naquele lugar que eu me descubro referência para outras pessoas. Então, o sarau, ele não só me ensina a ser poeta, como me coloca num lugar de ser pensante em movimento, assim, né? E tudo isso dentro do meu território. Eu sinto que a gente precisa atravessar a cidade para descobrir que a gente pode ser outra coisa. E naquele momento, como eu morava no Jardim Souza, eu precisei gastar 20 minutos para descobrir, né, o caminho para ser quem eu sou hoje, assim. Que linda. Tá vendo? Que história linda, Luz. Muito obrigada por compartilhar. Acho que eu tô apaixonada pela Luz, tem que ver aqui. Eu já era. E eu falo muito pra Elô. Elô, você precisa escrever um livro sobre as mulheres dessa casa. Eu já falei isso pra ela. Eu posso escrever, inclusive. Se você quiser. Se você não fazer, eu vou. Porque a mãe delas é uma mulher incrível também, né? E a Elô me conta essa história, né? Da mãe recitando e ela escrevendo os poemas. Ó, me arrepia. Toda vez que eu ouço, e aí agora eu falando, me arrepiei. É muito mágico, assim, né? As mulheres dessa família, assim. Eu sou fã, enfim, vou parar de tietar. Desculpa, gente. Tô me segurando. E aí eu queria que a Tawane contasse um pouco dessa trajetória que ela fez, né? Então, em 2016, vocês começam o sarau. A gente começou o sarau em 2017. 2017, vocês começam o sarau. E aí começou a serem vistas ou a ir para outros lugares em 2018?
Eu acho que já em 2017 ali, né? Porque eu começo na cena dos slams em 2016, em setembro. Ah, sim. No Slam das Minas. E uma história muito legal também, porque foi muito louco ter visto a Luz na fábrica e passou um tempo. Nessa época, a Luz ainda era da organização do Slam das Minas, né? Aí eu cheguei lá e eu fiz, putz, a Luz. Meu Deus do céu. Eu dei um ataque de fã com o Luiz e Mel, porque assim, a Mel olhava pra mim e falava, não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem sim. Então eu tive esse momento de ataque de fã também, da primeira vez que eu fui no Slam das Minas, importante contar isso. E aí, só que de setembro a novembro, dezembro ali, eu frequentei muito a cena. Então eu fui de um lado pro outro, atrás principalmente dos slams, e os saraus no cursinho acontecendo também. Chega 2017, já em janeiro, o cursinho tava de férias. E aí eu e a Jéssica, que tava no meio do slam ali e tal, do sarau, todo mundo de férias. Gente, e aí, amiga, e se a gente fizesse um sarauzinho? Tipo assim, a gente faz um sarau, e aí a gente chama todo mundo, e aí mata a saudade de todo mundo. O que você acha? Ela falou, vamos. Aí a gente foi na Fábrica de Cultura do Capão e pediu o espaço, né? E aí eles cederam o espaço e tal. E aí todo mundo, assim, colou em peso o pessoal do cursinho. Então lotou. Uhum. E aí foi incrível, foi lindo. Isso isso foi em janeiro de 2017. Aí depois, quando acabou a edição, a Primastro ainda era da fábrica também. Uhum. E aí chamou a gente pra trocar uma ideia. Tipo, o que vocês acham de tornar isso mensal? Que da hora. Eu tinha acabado de fazer ali 18 anos. E a Jéssica com 17. E a gente, tipo assim, beleza, mas como? Tipo assim, a gente tentou ao máximo, a Pri sabe essa história, a gente tentou ao máximo, tipo, claro, não, com certeza, vamos sim. Mas eu e ela se olhava, tipo assim, como é que a gente vai fazer isso? Desespero. A gente não tem um ano de carreira. Vamos fingir. Vamos fingir. Claro, Pri, claro, acho que dá sim, super. E aí a gente abraçou essa ideia e começou a tornar o sarau mensal. Então, eu acho que pra mim foi muito importante começar esse início de carreira, já ter o Sarau do Capão junto, porque eu entendo um outro lado também da cultura. Não é só o de fala e o de escuta dentro dos ambientes, mas é o de organização, o de fazer o corre para aquilo acontecer. Então, eu acho que o Sarau do Capão, ele me molda muito, assim, na minha carreira também, sabe? De tipo, como é que... de respeitar mais os espaços que eu vou, de respeitar mais quando você é convidada pra algum lugar, sabe? Então, eu acho que o Sarau, ele me molda desse jeito, assim. E aí, logo em 2017, a gente, mesmo sendo fixa ainda da Fábrica de Cultura do Capão, a gente já começa a rodar ali em alguns eventos, assim. E o slam, super forte pra mim também. E aí, logo em março de 2017, eu frequentava o Slam Resistência algumas vezes já, mas, se eu não me engano, foi a primeira vez que eu batalhei lá. E aí, eu recitei a minha poesia Eu Não Queria Ser Feminista, que foi uma poesia que estourou pelas redes sociais. E aí, a partir desse momento, eu começo a ser convidada também para outros espaços, logo em 2017 já. E aí, o Slam das Minas também é o primeiro trabalho que eu faço com a arte, assim, sabe? Sempre falo esse coletivo, porque é isso, foi o que me deu essa visibilidade pra, é possível trabalhar com isso daqui, sabe? E aí, a partir disso, é isso, eu vou frequentando outros territórios, e indo pra cima e pra baixo, e outros territórios mesmo, né? Porque é isso, o Slam da Guilhermina é uma segunda casa pra mim também. Então eu saio do Capão pra ir lá pra Guilhermina Esperança. Então essa troca de territórios também que a arte possibilita pra gente é muito lindo, né? E isso você tinha quantos anos? Eu tinha acabado de completar 18. Caraca. Ontem. E aí isso é muito louco, né? Porque, tipo, quando perguntam pra mim sobre família, né? E como é que foi isso e tal, porque eu sempre fui muito caseira. Né? Eu sempre fui muito caseira, porque também eu joguei basquete profissional dos 10 até os 15, 15, 16. Essa informação a gente não tinha? Nossa. Eu tinha. Tawane tinha, porque foi tem atleta, uma curiosidade, assim. É legal estar aqui com vocês hoje, porque acho que principalmente a Tawane marcou muito a minha história, assim, na militância. Agora vem. Digamos. Ih, vou chorar de novo. Gente. Na militância. Eu lembro que nessa época a juventude estava muito, muito, assim, aquecida politicamente, né? Nessa época, há quanto tempo? Nessa Ontem. época? Ontem. Literalmente, ontem. Mas na época que você começou, assim. 2018. 2018, 2017, por aí. Até um pouco antes, assim. E aí muitos vídeos de poesias eram compartilhados e a gente assistia isso na escola, sabe? Compartilhava com pessoas e falava, caraca, mano, isso aqui faz muito sentido. A gente precisa lutar por isso aqui, pra isso aqui acontecer. Pra que a gente fale desses assuntos, coloque essas pautas no nosso dia a dia, em que essas meninas que são parecidas com a gente estão falando, sabe? Então me marcou muito nesse ponto.
E aí, queria deixar meu muito obrigada aqui desde já. Eu vi muitos vídeos seus, da Jéssica, da Mel, várias também. Eu já tietei várias vezes. Mas o ponto que eu queria falar sobre o basquete era justamente sobre isso. Eu e a Tawane, a gente tem uma amiga em comum, a Gabi, é minha prima. E por ser muito fã do seu trabalho, a Gabi me apresentava assim, muito, muito de perto, né? Tudo que você fazia. E ela falava, caraca, meu... Mas a Tawane, mano, ela arregaça no palco, na poesia, pá, e tá se formando em nutrição. Aí eu ficava... Ai, tão maluquinha essa menina. Aí ela ficava assim, eu falava, meu, mas como assim ela é? Não entendo. E joga basquete? Aí a gente... Jogadora de basquete e nutricionista, é isso mesmo? É isso? Confirma? Confirma. Exato. E aí eu ficava tipo, mas por quê? Aí a Gabi chegou, não, amiga, é porque ela joga basquete, jogou basquete, aí veio essa ligação. Aí eu queria que você contasse um pouco desse processo. Como é que foi pra você? Se as pessoas perguntam muito sobre isso. Perguntam bastante, e aí é isso, né? Tipo, por exemplo, em 2017, quando essa minha poesia estoura, né? E eu vejo a possibilidade de trabalhar com a arte, eu tinha acabado de começar a faculdade. Nossa. Então, em 2017, não existia uma pessoa no universo que fosse mais confusa que eu. Não existia. Porque foi muito isso. Eu cresci jogando basquete, então eu começo a jogar basquete com 7 anos. Caraca. Então eu vou a minha ali criança e adolescente inteira jogando basquete, e a minha cabeça só existia isso. Era basquete, escola, basquete. Era isso que acontecia. Então quando eu saio do basquete ali, mais ou menos em 2016, e por causa, né, de N questões de apoio no esporte feminino dentro do nosso país e tudo mais, eu saio do basquete, e aí eu saio do basquete e eu entro na poesia. Praticamente, não tem um ano de diferença de um pro outro, assim. Eu falo que o universo, rápido. Ele me presenteou, porque o ano quando eu saio do basquete, eu fazia isso desde 7 anos, era quase 10 anos já jogando. E aí quando eu saio, eu me sinto perdida. Eu falo, mas eu ia fazer aquilo pra viver. Se eu sair, e agora? O que eu faço? Caraca. Então eu tenho esse... Vamos chamar de surto. Eu tenho esse surto nesse tempo que eu saio, mas o mundo me presenteou com a poesia logo depois, sabe? E aí eu tinha começado a faculdade, que eu fiz nutrição e queria ser nutricionista esportiva. Eu tava nessa vibe. E aí eu comecei, e aí veio a poesia. E aí eu fiquei nessa de, pô, e agora? Eu troco de curso, só que ainda, mesmo assim, era o início da poesia. Eu não sabia aonde isso ia me levar. Sim. Se isso, pô, eu vou fazer meu nome, eu não vou. Então, isso ficou muito confuso pra mim. Aí eu falei, não, então eu vou levar os dois, assim. Então, aí eu levei, aí chegou um momento que eu ainda fiquei, tipo, pô, eu tô deixando de fazer algumas coisas no mundo artístico por causa da faculdade, assim. Teve esse... Nossa, será que é o momento de... Será que eu não faço essa faculdade mais pra frente? Eu fiquei um pouco dividida, mas segui, me formei. E aí, eu acho que depois que eu me formei, eu fiquei numa vibe, tipo, agora eu vou dar atenção pra arte que eu não consegui dar antes. E aí, por enquanto, tem dado certo. Então, eu ainda pretendo futuramente fazer alguns projetos com a nutrição, tenho algumas ideias, mas por enquanto a arte tá me suprindo em todos os lados, assim, sabe? E aí eu tô seguindo nisso. Mas foi uma confusão dentro desse meio. Foi o meu pai direto, ele ficava, mas filha, vamos lá. Vamos entender aqui. Seu trabalho, a faculdade, não tá ornando. Eu falo, ai, pai, deixa. Ai, deixa minha cabeça, deixa ela. Mas teve essas divisões, assim, foi complicado, mas hoje eu penso que bom que eu não parei a faculdade e que eu consegui levar a arte também, sabe? Porque não é algo que eu também, tipo, não quero. Não, futuramente eu quero ainda, sabe? Então que bom que eu consegui levar os dois ali. Se quiser saber uma dieta, fazer uma consulta, é lá, @Tawane Teodoro. Vocês podem ir lá também, porque dinheiro nunca, né? A gente nunca... Vai que cola. E aí, Luz, e você? Sua trajetória, assim. A Tawane citou o Slam das Minas, que foi um espaço muito importante para você. Conte-nos sobre, depois desse encontro com a poesia lá na Cooperifa, para que caminhos que você toma na sua carreira, assim? Acho que construindo... né, essa mescla junto com o Tawane, acho que mesmo eu escrevendo o tempo todo, a escrita ela nunca foi um lugar que eu olhasse e fosse um lugar possível, assim. Então eu tenho formações acadêmicas tão distantes gente, eu sou filha da Luiz, eu tô falando. Eu sou muito filha da Luiz. Tão distantes quanto da Tawane. Minha primeira formação acadêmica é educação física. Tá vendo? Gente! Eu falo, gente! Ai, eu tô falando. Tá ali, exatamente, gente. mas é esse lugar, Já pode assim. abrir um negócio. Um negócio alternativo. A gente tá falando de negócio, dá licença. Mas eu acho que...
Não vou dizer que é bonito, mas é importante olhar pra história nesses lugares exatamente por isso. Porque a educação física, ela não era a minha primeira opção. Minha primeira opção era letras. Mas alguém, é bom que você saiba, disse que eu não tinha talento para fazer letras. Porra. Então, nesse lugar de estar no ensino médio, então, meu amigo... E aí, é legal a gente pontuando e racializando. Meu amigo preto, até então, que também não era formado, ele lia todos os meus poemas, que não eram poemas, eram cartas de aniversário. Ou eu gostava muito de escrever pro Jonathan, especificamente. E ele lia e falava, nossa, você escreve muito bonito. Ele me localiza como... Talvez se eu falasse pro Jonathan... E se eu fizer letras? Ele ia falar, faz. Se eu falasse pro Jonathan, mano, eu acho que eu sou poeta. Ele ia falar, é. Mas um colega de classe, quando eu disse que eu faria letras, um colega branco, ele me coloca no lugar de que eu não teria talento para fazer isso. E que fosse interessante eu buscar outros cursos. Eu lembro de gostar muito de fazer educação física. Era o que eu mais gostava de fazer na escola. E aí eu falei, então deve ser esse meu curso. E aí eu fiz licenciatura em educação física e bacharelado em educação física. E aí não fiz nada com isso, porque os lugares possíveis que eu me encontrava, eu não me percebia, tipo, mas eu acho que eu não quero ficar dando aula na academia. Eu acho que isso... Porque eu nunca fui uma mulher magra. Então, tudo que eu tentei fazer naquele período, todo mundo ficava, mas será que ela pode mesmo me prescrever um treino assim? Acho que não. Então, eu entrei no terceiro setor. No terceiro setor, que eu trabalhei muitos anos... Eu falei, para me manter ali, eu tinha que fazer um outro curso. E dentro das opções que tinha, eu preferi fazer pedagogia. Então, eu sou formada em educação física e pedagogia. E aí, é dentro do terceiro setor, trabalhando com adolescente com cumprimento de medida socioeducativa, que eu já chego na poesia e escrevo em milímetros, que é a poesia que me tira do terceiro setor. Eu faço dentro desse espaço e é ela que me tira desse lugar, assim. E aí, quando eu abdico de estar dentro de um regime CLT, eu começo a forjar vários coletivos. Que eu acho que é um caminho do artista independente, é depender de tudo. Então, eu faço, pensando em trajetória de construção de coletivo e também forjar essa palavra dentro da poesia. O primeiro coletivo que eu participo é o Poetas Ambulantes, que é um coletivo que faz poesia dentro do transporte público. Nessa vontade de ter essa competição de palavra dentro da Zona Sul, eu faço parte do Slam do 13, que é uma competição de poesia que acontece até hoje dentro do Terminal Santo Amaro. Faço parte do Slam das Minas, que é esse lugar de pensar a poesia com outros recortes. Atualmente eu faço parte somente do coletivo Legítima Defesa, que é um coletivo de teatro e pesquisa que se desdobra a pesquisar e desdobrar, na verdade, o pensamento da negritude dentro da teatralidade. E que eu não abandono, não abdico essa ideia da palavra. Porque muito do que eu faço lá é pensar teatro com spoken word. E atualmente eu estudo dramaturgia, que é essa ideia de trazer a poesia para o palco, mas de maneira formalizada, assim, sabe? Pensar isso e colocar a poesia nisso. Então, é essa bagunça tão difícil de explicar quanto a da Tawane. Atualmente eu não exerço nenhuma das minhas formações acadêmicas, mas eu percebo que todas elas, de alguma maneira, me ajudam a formar a palavra. Então eu faço tudo isso para deixar a minha palavra maior, sabe? Quando eu vou estudar teatro, não obrigatoriamente é porque eu quero fazer teatro, mas eu quero colocar minha poesia num lugar de segurança. Hoje eu consigo desenrolar, olho até pra câmera, tal. Mas quem me viu em 2012... falando o primeiro poema na Cooperifa, isso não existe registro disso. Mas eu lembro que a sensação que eu tinha era de quase morte. Eu achava que eu ia mesmo... Eu nunca senti tão forte que eu ia morrer quanto a primeira vez que eu falei, assim. Né? Então, quando a Monique Evelyn fala que eu não sou tímida, eu fui silenciada, é exatamente sobre isso, assim. A sensação de... Eu só voltava para falar, meu Deus, eu tenho que terminar esse poema. E eu não sei se eu disse ele na ordem. Eu não tenho certeza do que eu fiz naquela noite. Se eu falei ele na ordem, se eu falei as palavras que eu falei certo ou eu falei errado. Eu sei que eu finalizei aquele poema. E aí, depois daquela sensação, eu falei, eu acho que eu preciso cuidar desse negócio que chama palavra. Então, todos os movimentos que eu faço é para cuidar dessa palavra. Eu sou muito, muito compromissada com a palavra. Então, essa ideia de estudar teatro, de estudar dramaturgia, é para fazer uma palavra
que dê conta de contar a minha história, assim, porque é muito difícil contar a própria história. E aí hoje eu já consigo contar a própria história. Meu próximo desafio é fazer minha palavra dançar. Ainda não consegui. Mas eu quero uma palavra que dance, eu quero uma palavra que cante, eu quero uma palavra que se organize, eu quero uma palavra que conte a minha história, que conte a história da Tawane, que conte a história da Noélia, que conte a história da Elô, que conte principalmente a história da Maria Josias, que é uma mulher negra que teve esquizofrenia e que ninguém sabe quem ela é. Eu estudo muito a palavra porque eu lembro de um dia que a minha avó faleceu e eu lembro de pensar... Se a gente jogar no Google Maria Josias, será que as pessoas sabem quem é essa mulher? Não sabem. Não sabem quem foi a Adelaide. Mas hoje, com muita lacuna na história, se alguém jogar lá Lúcia Ribeiro no Google, tem. Então, organizar a palavra é fazer com que quando eu não esteja aqui, a palavra vai estar ecoando, alguém vai poder contar a minha história, o bem vai poder contar a minha história. Então... Ai, Nossa, você é uma mestra das palavras. Palma pra Luz Ribeiro, por favor. Merecida. E aí eu ia falar, né? Em meio a tudo isso, a toda essa mulheridade, a toda essa inteligência, intelectualidade, tem o bem. Ai. Tenho bem. Que eu conheço. Lindo o suspiro Esse é dela. o bem, ó. Bem. Conte-nos sobre o bem. Que momento... o bem tá com quantos anos? 5. Como foi essa transição entre a poeta... uma poeta jovem ali se descobrindo dentro da poesia e uma poeta mãe? Eu acho que muda. Nossa, muda total. Muda total, porque eu acho que o bem, ele é uma dádiva, ele é uma bênção. A minha palavra muda quando o bem nasce. Inclusive, os convites mudam. Uhum. Eu lembro muito das pessoas falarem, mas eu não te chamei porque... O que você vai fazer com seu filho? Mas eu achei que você... você queria ter ido? Nossa! De convites muito grandes que declinam. Tipo, eu pensei em você pra fazer tal coisa. E aí depois as pessoas... mas é que eu achei que você não ia dar conta de fazer isso, sabe? Acontece. E quem me acompanha no Instagram, eu fico sempre pensando, eu falo, mas será que se eu escondesse metade das coisas que eu faço? Ou metade das coisas que eu sinto? Quantos seguidores eu teria? Em quais lugares eu estaria? E de verdade, assim, quem me acompanha, eu falo, gente, olha, eu dormi 2 horas de uma noite pra outra. Porque eu acho que é assim que a minha palavra é forjada. É dentro do metrô que se pega, porque andou 12 minutos pra chegar até ele. Então, quando o bem chega, eu sinto que ele me coloca num lugar de uma poeta melhor, assim. Eu me sinto muito melhor poeta com o nascimento do bem, assim. Eu acho que a minha trajetória foi trajada muito num lugar de impossibilidade, assim. Parece uma bobagem, mas ontem eu fui no show do Soweto e eu fiquei muito emocionada. Por várias coisas, assim. Eu lembro de ouvir Soweto na casa da minha tia Marinalva, junto com as minhas primas, numa casa no Buraco do Sapo, pequena, mas com aquele cheiro de frango assado sendo feito, de macarrão. E aí eu fico pensando de que tem tanta coisa na minha história que ninguém sabe e que é tão difícil chegar aqui pra contar ela em primeira pessoa de novo, e de novo, e de novo, que o bem, ele me coloca em estado de urgência. Então eu, mulher negra que flerto com estatística, tenho que aprender a flertar com a estatística de um menino jovem periférico preto que tem 5 anos e que não sabe o que é racismo ainda. Mas que eu lembro que a primeira vez que eu soube o que era racismo, mesmo sem saber dizer a palavra, foi com 6 anos, quando a gangorra não subiu. Quando eu fiquei e alguém se colocou em oposição. Tipo, eu não quero fazer essa... E eu lembro de passar um recreio, um tempo, esperando que alguém fosse brincar comigo. E isso aconteceu comigo com 6 anos. Meu filho ainda não me traz histórias de que a raça dele o impeça de chegar em algum lugar. Mas eu já percebo as pessoas tratando ele com diferença. Então, se ele se agitou muito, a paciência com ele é um pouquinho menor do que com outra criança, sabe? Então, o bem faz a minha poesia ser urgente. Se antes eu tinha a vontade de chegar porque eu precisava chegar, agora a gente precisa chegar. Eu deixo de ser eu para virar nós, virar plural. Mesmo escrevendo em primeira pessoa, eu escrevi isso num trecho da poesia que eu faço pro Rap Plus Size, que é escrevo em primeira pessoa para pluralizar temas, dilemas, teoremas. Então, o bem chega e ele me coloca num outro estado, sabe? De tipo, se eu levava 10 horas para fazer um poema, agora eu consigo fazer um bom poema em 1 hora. Porque é o tempo que eu tenho
entre cuidar das coisas do bem, entre cuidar das minhas próprias coisas, porque o ser mãe não abdica a chance e a vontade. Eu tenho uma vontade muito grande de ser ouvida mesmo. E não só por ego, mas é uma reivindicação histórica. Minha avó, ninguém sabe quem ela é. E eu não aceito isso pra mim. E aí não é um ego, não é só uma coisa, também, mas não é só uma questão egóica. É uma maneira de fazer o caminho do bem ser mais fácil. Porque se eu consigo me fazer ouvir, então, tipo, de alguma maneira vai ter esse podcast onde eu me organizo enquanto pensadora, vai ter um outro lugar. Se o bem quiser, sei lá, mano, sabe? Ser qualquer coisa. Eu acho que isso que eu fiz já vai facilitar o caminho dele. Com certeza. Né? Então, permanecer poeta é pra isso, é pra facilitar o caminho do bem. E que quando eu falo bem também não é só o bem, sabe? É o bem que plasma em tantas outras infâncias, né? Então, garantir que essas outras infâncias também acessem esses lugares e outros lugares mais fácil. É muito legal, né? Eu acho que eu entrevistei poucas mães aqui, mas eu sempre... Eu tenho o Pedro de 12 anos, né? Que tá vivendo o início de uma adolescência difícil. Apesar de ser um menino de pele clara, ele sofre preconceito. Essa semana teve uma história muito difícil, que foi muito dolorida pra mim, mas eu acho que você resumiu perfeitamente, assim, o que eu vejo pra minha carreira, antes e depois do Pedro, assim. Foi um divisor de águas. É isso, eu tô fazendo 18 anos de carreira, o Pedro tem 12. Mas eu me percebo uma outra comunicadora a partir do momento que eu entendo que a comunicação é um instrumento poderoso para a luta de tudo que a gente tem, né, de ruim no mundo, assim. E o que eu espero pro Pedro enquanto adulto, eu também faço com que isso chegue em outros jovens da idade do Pedro, mais novos, mais velhos, porque para que a gente consiga ter uma sociedade um pouquinho mais justa, né? Um pouquinho mais saudável para todos nós, assim. E é isso, eu acho que ser mãe nos coloca em lugares ela não pode, então todo mundo acha que entende o que é ser mãe, né? É foda, porque... Não, eu não vou chamar ela porque... Ela não vai poder, ela tem filho. Ou será que, né, a gente chama? Porque ela vai ter que levar o menino, né? E aí... E como é esse lugar? E aí eu também passei por um momento de mãe solo, né? De me tornar mãe solo, apesar de que eu sempre fui, de alguma maneira. Então são muitas camadas, né? E aí quando a gente coloca isso dentro de um protagonismo de uma mulher mãe, isso toma uma proporção gigantesca. Eu tenho percebido isso cada vez mais, assim. Porque a gente também não pode ficar expondo, né? Os nossos os micro problemas que a gente gerencia. Porque aí também a gente vira uma mãe de mimimi. Então, como é um lugar muito difícil. É um lugar onde você quer ter a sua relevância profissional, seguir ali e ser competente nos seus fazeres, mas que tem toda uma demanda aqui do lado que você precisa administrar também. E que ninguém tá vendo, muitas vezes. Então, eu acho que a rede social é um lugar onde é pra gente ser o máximo possível transparente, mas também tem, né, até onde a gente vai nesse lugar. Porque também eu não sinto que seja pra mim tem sido um lugar de apoio, mas não necessariamente sempre foi um lugar de apoio, mas já foi um lugar de julgamento. Então, são várias camadas. Eu queria ficar aqui horas trocando ideia com essas mulheres, porque, enfim, mas a gente precisa seguir. Vai, Bia. Queríamos muito, gente. Eu tenho 50 mil perguntas. Eu não vou poder fazer nenhuma, que o Miller tá barrando todas. Mas vamos lá. Eu vou tentar resumir tudo que eu quero pegar de vocês, tirar de vocês hoje, numa pergunta, né? É muito legal fazer essa pergunta. É muito significativo fazer essa pergunta pra mim, porque a gente vai falar de conquistas. O trabalho de vocês é gigante e conforta muito o meu coração estar aqui hoje com duas mulheres pretas que eu me enxergo tanto, que vêm do território onde eu vim e falar de conquista. E eu sei que são muitas, eu sei que vocês vão ter muitas coisas legais para falar. E aí queria que vocês contassem que depois de todo esse processo, depois de se entenderem escritoras, depois de se entenderem poetas, terem se consolidado, terem se tornado referência no território, não só
aqui, né? Acho que São Paulo, Brasil, enfim, logo menos mundo, se tornarem referência. Quais foram as conquistas que mais marcaram vocês e quais os resultados disso atualmente? Quer começar, Tawane? Nossa, eu vou me emocionar. Mas eu acho que além a cena do slam, ela traz vitórias e traz derrotas, que é o que constrói a gente, assim, também. Mas eu acho que conquistas, a primeira coisa, levar minha poesia para dentro da escola é uma das minhas conquistas e um dos projetos que eu faço hoje que mais me toca dentro da minha palavra, assim, sabe? Então, eu sou uma das poetas formadoras do slam interescolar e esse ano vai completar 6 anos já. E eu lembro que quando eu comecei, né, a ser poeta formadora, eu tinha ido em poucas escolas. E era início da minha carreira também. Eu comecei em 2019 ali, né? Então, eu tava começando a me profissionalizar dentro da arte. E aí eu lembro da confiança do pessoal do Slam da Guilhermina de tipo assim, não, é isso, vai lá, você consegue e tal. E aí eu comecei, e aí tem muitas histórias incríveis, assim, que cada ano renova, sabe? Desse protagonismo juvenil mesmo, que a gente sente que a poesia leva, sabe? É isso que a Luiz falou de pegar no microfone e ser escutada. Eu fiz isso, eu tinha 17 anos, mas hoje eu trabalho com crianças que estão fazendo isso aos 13. Sabe, assim, conheço o Marcos, que eu sempre cito ele fez agora 16 anos, se eu não me engano, e ele vai pro 3º livro lançado dele. São essas histórias que, tipo assim, você fala, cara, tá dando muito certo, sabe? Então eu acho que pra mim é uma conquista trabalhar dentro das escolas e que a minha poesia, ela rode esse espaço. Então é chegar nesse espaço escolar e, pô, eu vi seu vídeo, a professora passou seu vídeo. Isso pra mim é uma das minhas maiores conquistas, assim, sabe? Muito além de troféu e de qualquer coisa, assim. E fora as escolas, hoje, a relação familiar que eu tenho de entender que isso é um trabalho. Porque é isso, meus pais são de outra geração, então quando você fala, tipo assim, eu trabalho com a poesia. Como assim? Você é formado em nutrição, você vai trabalhar com a poesia como? Vai trabalhar com nutrição hoje. Então eu tive esse starts deles que foi difícil no começo, principalmente, né, como eu tava falando, eu sempre fui muito caseira e sempre era do basquete. Então eu passei de ficar a maioria do dia em casa, pra chegar em casa meia-noite, com 17 anos. Então foi um estralo de tipo, e aí, o que tá acontecendo e tal. Mas isso, eles abraçaram muito, muito a ideia, assim, sabe? Então a relação de tipo assim, não, tô trabalhando e tal. Hoje, eles entendem muito bem e estão muito juntos comigo, sabe assim? Então o lançamento do meu 2º livro, que eu vou falar dele daqui a pouco, inclusive, o lançamento do meu 2º livro, a minha família toda estava lá e todo mundo de camiseta. Mãe da poeta, pai da poeta. Tipo, o meu priminho com o priminho da poeta, pra mim foi. Pra mim foi. Então isso foi muito lindo, assim, sabe? Então eu acho que isso é mais uma conquista também. Eu sou muito grata por ter isso na minha caminhada. E os livros, né, galerinha? Vamos lá? Olá! Chegou a hora. Tudo bom? Esse é meu 2º livro, A Pluralidade da Poeta. E eu acho que eu também lancei tanto A Pluralidade da Poeta, que é o meu 2º, como o Afrofênix, A Folha Negra Ressurge, também com o Jonatas. Então, tem essa... Mais uma coisa que a nossa história ali se conversa também. Né? Eu lembro de quando eu falei com o Jonatas, ele falou, eu já lancei o livro da Luz e tal. Eu falei, então é legal, vamos lá. Então, beleza. Então, tem isso também. E ele foi muito de pegar na minha mão pra... Olha, dá pra fazer isso. Ele era meu professor no cursinho, né? Então, ele falava, dá pra lançar... Vamos lançar um livro. Ele ficou no meu pé muito tempo até eu aceitar. Mas era isso, eu não sabia que era possível. Como assim eu tô há 3 anos na cena da poesia e vou lançar um livro? Não, isso não é pra mim ainda. Então eu demorei pra ter isso também, né? Então é isso, hoje eu tenho 2 livros lançados. Tenho esse livretinho aqui que é o que vem antes das 5 notas. Que a ideia é... que ele entre para dentro das escolas, ele fala como incluir o slam e a poesia dentro das escolas também, né? E hoje eu participo de mais de 15 antologias de poesia. Então, isso pra mim é uma das minhas maiores conquistas, assim, dentro da cena, assim, porque é isso. É pensar que o quanto a minha poesia tá chegando em lugares que eu não fui ainda, sabe? Isso, os vídeos me proporcionaram, mas os livros também, sabe? De rodar por aí. Então isso é muito bonito, assim. E eu acho que essas conquistas me fizeram ser tão firme dentro do movimento do slam, por exemplo. Né? Eu ganhei o Slam SP em 2018 e participei 4 anos seguidos tirando um ano da pandemia, mas eu participei 4 anos seguidos do presencial no Slam BR também. Então, mas eu acho que foram essas conquistas que me firmaram enquanto poeta pra continuar firme dentro da cena da poesia. Aí, hoje, sou aposentada, me aposentei do Slam.
Ai, meu A aposentadoria chegou, tá bom? A aposentadoria chegou. Amo ir nos slams e sentar e escutar meus amigos. E eu fico lá escutando e tal. Hoje eu dei uma parada de competir. Nunca mais eu vou estar? Nunca é muito longe. Tempo. Nunca é muito tempo. Mas por enquanto eu tô firmando nisso que eu trouxe aqui, sabe? E tem dado certo, assim, graças a Deus, tá dando certo. Que legal. E falei. Gente, o Afrofênix da é, Tawane. a gente é muito tá no conectado. nosso cenário há Temos. muitíssimo tempo. Já eu apareceu comprei em num evento que eu vários... fui. Já apareceu em vários episódios. Acho que eu comprei no lançamento. Faz tempo que eu tenho. E você, Luz? Conta pra gente. É muito doido, né? Porque falar conquista, eu acho que tem coisas que estão materializadas, que a gente consegue pegar. E eu acho que tem essas coisas que são intocadas mesmo. Então, acho que a primeira grande conquista é descobrir a minha voz. Então, eu sei o tom da minha voz, eu sei quais as gavetas eu acesso para falar o que e aonde eu vou. Então, conseguir narrar minha história em primeira pessoa também é uma grande conquista. Pensando em materialização, então, O Eterno Contínuo, que é meu primeiro livro de poesia. Hoje, isso é raro, a Tawane sabe que eu... Olha! É tão importante que eu consegui pegar, lembrei de pegar todos os livros. Olha! Mas Eterno Contínuo, que é meu primeiro livro de poesia, que ele é lançado pelo Selo do Burro. Depois ele é reimpresso pela Quirino. 2013, né? 2013. 2017 eu lanço Espanca Estanca, que é um livro duplo, também lançado pela Quirino. Aí eu fiz um livreto bilíngue, chique. Foi bom pontuar. É um livretinho em inglês e português. Não, mentira, inglês e francês, que foi quando eu fui para Coupe du Monde de Poésie na França. E aí era o meu jeito de me comunicar, porque eu tô só metendo graça. Porque se mandar falar qualquer frase além dessas, não tem. Treinou muito pra falar. Aí, na pandemia, eu lancei o Novembro, Pequeno Manual de Como Fazer Suturas, que é um poema longo. Que lindo. Sonhos e também da Quirino. Oi, Joana. Tá certo. E esse aqui é o Sonhos e Esperanças, que é o último livro que eu lanço, que é um livro feito pro bem, que também foi feito pela Quirino. E aí, das coisas, né, que eu consigo elencar e que são extremamente importantes e ajudam a narrar a história. Então, ganhar o Slam BR em 2016. Não gosto de pensar em ineditismo, mas é bonito também pensar que foi a primeira mina a ganhar essa competição. Então, em 2017, eu vou para a França competir com poesia, fico entre as semifinalistas. Eu tenho atualmente uma empena na Consolação. Isso para mim é muito simbólico, porque se alguém demorou 22 anos da vida para descobrir a própria voz, de repente tem um poema meu estampado na cidade, no centro da cidade. Nesse livro aqui, eu ainda não tinha conseguido, mas eu falo que eu gosto de pensar que essa palavra que pragueja, né? Então, que eu falo pro Ben que em algum momento ele ia ter que falar qual que era a alternativa do poema. E aí ele fala, é mais um poema da minha mãe. Então, esse sonho de estar nos vestibulares. Eu consigo estar no vestibular da Unicamp durante 2 anos. Em 2020 e em 2022. Primeiramente com Mini Milímetros. Que é muito louco, que fala assim, a poeta usou neologismo. Que é neologismo, cara? Neologismo. Eu acho muito louco, porque eles constroem umas questões que eu falo, caramba. Eu pensei nisso assim que eu comecei o poema. Poxa, mano. E depois eu apareci com Je ne parle pas bien, que é o poema que eu faço pra ir pra França, assim. Então são muitas conquistas, essas grandes, né, que é tipo ganhar o Slam BR, uma coisa uau, mas ao mesmo tempo, tipo, se você perguntar pro meu filho o que eu sou, ele vai falar, minha mãe escreve. Um dia a Pri Mastro tava lá em casa, beijo Pri, a Pri Mastro tava lá em casa organizando as coisas, e a Pri falou, tem que escrever tal coisa, eu não sei como escrever. Ele saiu no rompante de onde ele tava e falou, pede pra minha mãe. Minha mãe escreve. Não sei se você sabe, mas minha mãe escreve. Então, são essas coisas, assim, tipo, meu filho tem 5 anos e ele tá construindo um imaginário pra mim que eu, com 5 anos, jamais imaginei que eu pudesse escrever. Eu acho que são muitas coisas. Ver o meu pai, foi através da poesia. Meu pai, ele me dá muito amor diante do que ele tem de construção de amor, mas é por causa da poesia que meu pai fala que me ama, sabe? Quando ele vê eu numa antologia, ele fala, eu te amo.
E aí você fica até sem saber o que fazer com isso, assim. Porque minha mãe é aquela pessoa que ela vê o Mike a primeira vez e falou, eu te amo. Sabe, assim, minha mãe não tem dificuldade disso, mas ouvir do meu pai... Enfim, e faço parte também, assim, de muitas antologias, mais de 20 antologias, e faço parte da antologia 29 Poetas Hoje, que é quase um remake das 26 Poetas Hoje, que foi um livro muito importante, foi um jeito de apresentar mulheres naquele período, e que a Heloísa faz uma refacença disso e me convida para compor, assim. Isso é o que eu consigo organizar agora, mas eu acho que o mais importante mesmo é isso. É sentar do lado da Tawane e ela saber meu nome, é saber que a Jéssica sabe meu nome, mas ao mesmo tempo que eu não me deixo esquecer o nome da Jennifer, não me deixo esquecer o nome da Riane Leão, eu não me deixo esquecer o nome da Bia Ferreira, eu não me deixo esquecer o nome da Mel, eu não me deixo esquecer o nome de muitas pessoas, eu não me deixo esquecer o nome da Conceição Evaristo. Eu acho que isso de pensar a memória da Elô Ribeiro e de vai falando e vai lembrando outras mulheridades, isso é uma grande conquista, saber que eu sou o meu próprio nome, também sou o nome da Elisandra, e que de alguma maneira, se a Elisandra sentar aqui, eu também vou ser o nome dela, sabe? Essa ideia de continuidade. Ela já sentou aqui, amiga. Semana passada. Arrasou. Mas pensar que a gente tá fazendo essa ideia de continuidade, ancestralidade fora do papel. A gente fala ancestralidade, teoriza tanto, e ancestralidade é agora, assim, também. Então, quando a gente vai fortalecendo os nossos nomes, eu acho que essa é uma grande conquista. Não esperar que outras pessoas fortaleçam, que a gente se fortalece, a gente se reconhece. Acho que essa é uma das maiores que a gente pode fazer, assim. Total. Muito incrível, Luz, toda essa história, mas você esqueceu de uma coisa. Eu vou esqueci. contar. Eu tava conversando com a Rose Dória, a gente tava falando sobre cantoras, né? Porque ela foi ela que me conectou conectou a gente com a Fabiana Cosa, e a Fabiana esteve aqui. E aí eu falei pra ela, pô, e a Luz? A Luz tá cantando. Aí ela, sério? A Luz tá cantando? Eu falei, oxe, menina, dei o furo pra Rose Dória. E aí eu queria que você falasse desse lugar, assim, agora, né? Das palavras dançantes. Como é que tá isso? Meu, tá assim, do pé na porta do lançamento, assim. Caraca. Foi muito doido, porque eu acho que de alguma maneira a gente não falou isso, mas acho que tá em cada linha do que a gente disse. Isso de ser essa artista que tem uma localização faz com que a gente precise moldar essa palavra o tempo todo. Então eu chego no sarau e ler funciona. De repente você vai pro teatro, aprende a forjar alguma coisa, ou então vai decorar poema, porque só ler não basta, você tem que decorar o poema. Aí você tem que pensar um tempo de fala, você tem que pensar uma apresentação para isso, aí você vai se colocar. Eu sinto que estar nesse cenário de literatura, você se coloca e recoloca o tempo todo. Então eu acho que eu ensinei muitos caminhos para minha palavra, e dentro dos caminhos que faltava era ensinar essa palavra a cantar. E aí, durante a pandemia, eu fiz aula de canto com a Nina Oliveira e tava com isso guardado. Aí, de repente, o Joseph, que é um mano que tem estudado muito comigo na SP Escola de Teatro, ele falou, Luiz, você vai cantar quando? Você vai cantar quando? Você vai cantar quando? Eu falei, mano, eu não sei, cara, que mano é cantar? Aí eu fiz um Canto do Quarto, que é um projeto que canta já. Mas aí eu cantava as músicas da Carolina Maria de Jesus. Aí, e nisso o Joseph, cada vez que ia, porque ele é o DJ dessa apresentação, ele, mas você tem que cantar, Lu, você tem que cantar. Eu falei, então tá, meu parceiro, vamos cantar. E eu cheguei no Felipe Parra, que foi super gentil, que é o produtor desse trabalho. E a gente vai lançar um EP que tem 4 faixas de poesia, que é o meu lado A, que é o que todo mundo conhece. E aí no lado B, vem as mesmas poesias, só que como? Cantada, entendeu? Eu amei, cara. Que massa! É isso. E vem aí, feat com Bia Ferreira. Gente, olha, e eu já quero falar que eu E quero Riane Leão. esse feat no Cuticom. Aí, ó. E tem, Vocês querem esse feat no Cuticom? e tem a Riane Leão E também. eu já tinha falado Que eu com a sou irmã. boba. Isso eu já tinha falado com a irmã dela sem ela saber. Eu falei, eu quero a Luz com a Bia no Cuticom. E a gente vai desenrolar isso aí. Arrasou. Vamos armar. Pronto. Você pode dar uma palhinha? Eu posso. Ai, com meu Deus. Mas eu tô exclusividade? pós-show do Soeto, tá, gente? Eu tô pós-show do Soeto em uma das semanas mais loucas desse ano, assim. Média de dormir por noite, máxima 3 horas. Meu Deus. Gente. Então vai ser um cantado mais ou menos. E lendo, né? Mas eu vou decorar até o dia do show. Vai. Que vai ter show.
Que quem tá produzindo é nossa amiga em comum também, Nicole. Tá ali, ó. Que é minha produtora também. Ah, já tá nesse lugar. Tá nesse lugar. A gente ainda não nesse tem lugar, data tá saindo. confirmada, mas assim, Mas julho. manda pra gente. Julho show, A maio gente primeiro divulga. lançamento. A gente divulga. Tá tudo aí, gente. A gente tá em aí, ó, abril, já ó. tá aí, gente. O quê? Manda pra ali gente. mesmo, tá ali mesmo. Ah, então, né? Então, esse se chama Selvagem. Foi a primeira música que eu gravei, né? Tá. Nasci e me criei nas orlas das bordas, na era da beira, quem age na margem. Selvagem. Nasci e me criei nas orlas das bordas, na era da beira, quem age na margem. Selvagem, sempre do lado sul do mapa, não da região sul do país. É menor, mas tá longe de ser menos. Papo de São Paulo, mas não papo de centro. A menos que o centro seja o terreiro. É prefixo 5892058, início do CEP. Sempre bem escurecida, tenho como academia o rap. Nega doce, mas não adocicada. Às vezes correspondo bem aos rótulos de amargurada, mal amada. Mas me diz, quem é que sabe suportar amar selvageria, acompanhar a correria? Me questiono e me respondo. Meu território, igualmente a mim, torto. Ele é minha fonte e minha raiz. Sobrevivemos nessa cidade por um triz. Magia encantaria resistir dia após dia aos brancos que não me ouvem, às bolsas que se escondem, ao genocídio em curso que a minha cor responde. Deu pra ver que eu até tentei rimar. Vai que com cadência alguém resolve me escutar. Mais que nada, vivo silenciada e às vezes acompanhada. Quem me vigia não dorme, isso é certo. Nas encruzas quem me olha tá por perto. Peço bênção e proteção pra atravessar SP, pois na esquina há quem rouba o celular e na escola tem que não deixar minha brisa chegar. E olha que eu nem fumo, igualmente mal durmo. Tô sempre alerta, vigilante, esperta. Me esquivo de quem se veste de dor que sequer sente, só pra ter um marcador que invalide a sua fala indecente. Branquinho básico, com etiqueta decolonial, falar de ancestralidade não apaga o seu passado decolonial. É branca velha, white Iemanjá, bolinho for Jesus, ainda é macumba, é só notar. E tá tudo longe daqui, tá tudo longe de mim. Os clubes, os cinemas, os teatros, os amores, as flores, os bons sabores, o bem viver, viver caminho raro. Tá tudo longe de mim, inclusive o fim, inclusive o fim. Eu falei, o plano de genocídio falhou quando eu nasci. Eu falei, o plano de genocídio falou quando eu nasci. Nasci e me criei nas orlas das bordas, na era da beira, quem age na margem, selvagem. Cê é louco! Que foi isso? Que foi isso? Ai, ai. Show particular no Manda Notícia. Meu Eu Deus do céu. Eita, Layala. Vocês não acham que ela merece estar no Cuticom? Eu acho. Eu já tô sonhando já. Ah, não custa nada, né? Sonho mesmo. Agora você, gata. Agora... Lá, que aí eu fiquei com a bucha, né? Eu vou falar depois da luz. Não, beleza, Por tudo favor, bem. precisamos ouvir Tawane Teodoro. Eu vou recitar uma, que é uma bem recente minha, eu falei em poucos lugares, inclusive, que eu faço uma homenagem pro Islã, desse meu lugar de aposentadoria. Aí eu falo muito disso nessa poesia. Ela é assim. Querido Islã, quero pedir desculpas pelo tanto de lágrimas tristes e de sangue que derramamos nos seus palcos. A gente sempre fala que você salvou a nossa vida, mas nenhum eu te amo é endereçado a ti nesse microfone e isso é um saco. Não quero romantizar nenhum processo. Ninguém nunca escutou nossas dores, então é óbvio que na primeira oportunidade íamos desabafar em excesso. Mas vejo tanta reclamação sobre você, sendo que tu é um movimento, ou seja, um conjunto de ações de um grupo de pessoas. Aí as pessoas te julgam sem mover um dedo pra mudança acontecer. Ué, tô há anos fazendo as contas e o resultado parece nunca bater. Então desculpa, tá? Esquece os BO, hoje eu só vim te agradecer por você ser essa onomatopeia que mudou meu jeito de viver, me deu outra visão de futuro e uma criatividade ampliada. Responsabilidades? Orra,
pesadas, mas que ficam leves na maioria das vezes porque eu sou apaixonada. Me roubou madrugadas, onde passei escrevendo ou chegando de rolês do outro lado da cidade. A verdade é que você me bagunçou pra poder me arrumar. Descobri várias eu com você e gosto mais de mim depois que eu passei a te amar. Através de você, meu currículo hoje tem várias páginas, igual os livros de autoria própria que eu já tô indo pro 3º. E nem é pelo dinheiro, porque convenhamos, se fosse, tava todo mundo lascado. Você me ofereceu um microfone e um sonho. Na verdade, só o sonho, Mike era raro. Mas as ideias eu abracei, me transformei, sonhei e pouco a pouco realizei. Me reconheci aqui e tenho como meta tornar pra outros possível como foi pra mim. Suas 4 letras significam barulho alto, forte. Que nem a mudança que você faz com quem te conhece. Ninguém é o mesmo após escutar uma punchline incrível, seguida de um coro de pô! Esquece. A partir daí... viciante. Espalhamos como é bom no nosso meio, feito fofoca. O processo é parecido pra geral. Apaixonante. Engraçado que até seus amantes falsos, que só estão aqui pro seu próprio ego alimentar, inclusive a poesia do meu amigo alquimista que fala sobre o Islã umbigo, entra muito bem nesse assunto, então nisso eu nem vou me aprofundar. Mas eles falam, reclamam, mas cair fora ou trazer mudança não, né? Não dá tempo. Eles estão ocupados pensando em como ganhar o jogo, não sobra momentos para lutar pelo movimento. Eles acham que são maiores que isso aqui. Só rindo pra não agredir. Enfim, voltando pra ti, obrigado, Islã, por me dar a caneta pra que eu possa contar a minha história, por me usar de instrumento pra mudar outras trajetórias, por me tornar inspiração depois que eu tanto me inspirei. Obrigada por cada jovem com o olho brilhando, por cada senhora escutando, por cada criança correndo, por cada adulto gritando, eu te amo. Porque você me mostrou que eu posso ser escutada, mas me revelou o seu segredo, que é o mais importante, é saber ouvir. Quando eu quis desistir de ser artista, você não me deixou cair. Obrigado. Hoje, eu não tenho mais tanta vontade de correr dentro de você, mas corro por você e te defendo como você fez comigo. Te amo. Muito. Obrigado por ser esse movimento que mudou a minha vida e o meu jeito de pensar. Conta comigo, eu vou lutar pra tua essência nunca acabar. Uou! Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Obrigada. Que é isso? Que Ai, é ai, isso? tem que acabar mesmo, Miller? Deixa elas estarem mais 4. Pouca coisa. 4 de cada Pouca rapidinho. coisa, A gente vai pouca fazer um coisa. sarau aqui, só com as duas. Ai, gente, temos que acabar, mas você não pode deixar de seguir essas duas e acompanhar o trabalho delas. Verdade. Valorizar, ir lá, comprar livro, mandar direct falando que ama. Essas coisas que o artista gosta, tá? Por favor. Vamos pros arrobas? Momento arroba. Vamos. Eu tô Começa. pelo Instagram como Pretatá. Preta mais um tá. Pretatá. Tá. Tem mais algum? Tá. Tem mais algum que você quer indicar? Não, Tawane Teodoro, vocês me acham em todas ali. Mas o Instagram é o que eu trabalho com ele. Tá bom. O do Sarau do Capão, você quer passar? Sarau do Capão, Ai. também no Instagram. Inteirinho ali, Sarau do Capão, vocês acham lá. Fechou. Boa. Arrasou. Você, Luz. @Luz Ribeiro, __. Coletivo Legítima Defesa, acho que é um lugar legal também. Tem bastante coisa. E acompanha o Islã Interescolar também, gente. Dá uma pesquisada. A gente vai começar esse ano, as formações e tudo mais já começam mês que vem, então dá uma acompanhada lá também. Da hora. Ai, mulheres, adorei, amei. Você gostou, Bia? Ai, meu Deus. Eu não vou nem me posicionar. Eu adorei. Por favor, sigam essas duas beldades e me sigam também no @gialexandre.oficial. @bis.m_ e @manda notícias. Manda notícias pra gente, que a gente adora. Isso, e @cuticom_ também pra você acompanhar a nossa programação e tá lá pertinho do artista. Vamos ficando por aqui. Até o próximo episódio. Beijo, Até. beijo. Tchau. Tchau. E esse é o Manda Notícias. E esse é o Manda Notícias. E esse é o Manda Notícias. Essa temporada tem produção da Pauta Periférica em parceria com a Dois Neguinho Filmes. A direção de audiovisual é de Miller Silva. Produção, Caroline Lopes. A apresentação, de Gisele Alexandre e Bia Monteiro. O projeto Manda Cultura foi contemplado pela 7ª edição do Programa de Fomento à Cultura da Periferia da cidade de São Paulo, da Secretaria Municipal de Cultura.